já dando uma pista, né, uma escolha do tema. Eu coloquei como amor, comunidade existencial, construindo a felicidade pela integração. Para a gente já começar aí pensando um pouquinho sobre essa dimensão, né? Por que a gente precisa praticar o amor, afinal de contas? Então, eu acho que esse foi o grande convite, né, que eu imaginei que poderia ser útil para a gente. Mas é interessante a gente pensar, até para a gente já ir se acostumando, não sei, as cartas de Paulo são materiais riquíssimos, mas que muitos de nós não temos o hábito de consultar, de ler sistematicamente. Então eu acho que vale a pena até a gente fazer uma pequena introdução. Essa primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi a primeira carta a ser escrita, né? E ela é chamada de epístola exatamente porque ela trata de um assunto, né? Qual é o assunto tratado? São essas orientações de Paulo às comunidades cristãs que estavam em formação, né? Então, através dessas cartas, Paulo se comunicava com a comunidade, levando instruções, orientações a partir de relatos que ele recebia de questões pontuais, né? É importante também a gente pensar o seguinte, aí já por minha conta de reflexão, mas essa é uma das cartas mais leves que Paulo escreve, possivelmente porque a Tessalônica foi uma das primeiras comunidades cristãs bem estabelecidas e ainda vivia na esteira, né, de todo aquele impacto da palavra do Cristo. Mais à frente, à medida em que Paulo começa a caminhar na direção de Roma, seu grande objetivo é que os desafios vão aumentando em função das agruras ainda mais intensas, das perseguições aos cristãos, das resistências naturais das outras comunidades, dos grupamentos que ainda não possuíam nenhuma instituição voltada aos estudos do Cristo. À medida que as pessoas vão se esforçando e recebendo aquelas informações e tentando apreendê-las, e aí a gente começa, né, com todas as dificuldades de estudo, reflexão, apreensão da temática, então as questões vão surgindo e vão esbarrando com a ausência do Cristo para esclarecer com tranquilidade. Então Paulo fez um grande trabalho ao escrever essas cartas, né? E a gente vai vendo uma sequência de construção, né, de aprofundamento das bases a que o Cristo convocava a todos, exatamente na crescente cronológica dessas cartas. Numa pesquisa rápida, a carta aos Tessalonicenses, ela é, segundo alguns estudiosos, basicamente uma carta que busca trabalhar as perspectivas da fé ativa, o amor capaz de sacrifícios e a firme esperança. Então essa carta surge nessa ótica, né? O que é essa fé ativa? E aí vale a pena a gente fazer uma reflexão, talvez dando um passo aí cerca de 20 e poucos anos antes. Essa carta é escrita no ano 51, 52 depois de Cristo. 20 anos antes, então, a gente está falando do momento em que o Cristo ainda estava vivo. E quando ele nos falava sobre a questão da fé, sobre a questão da crença na vida espiritual, na vida futura, e a necessidade de investimento agora, no tempo presente, vivenciado por cada uma das pessoas, para que essas pessoas possam adentrar esse reino espiritual de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais intensa, de uma forma mais feliz. Então, quando a gente fala de fé ativa, o que nós estamos falando na realidade é esse movimento constante em favor de, né, ou a favor desse vento, que é o vento da felicidade, da prosperidade espiritual. O que nós podemos fazer hoje para a construção desse cenário de felicidade? É daí que a gente entende a questão da fé ativa. O amor capaz de sacrifícios. Até então, entendia esse amor como sendo uma perspectiva de consolo, uma perspectiva entre os cônjuges, uma forma de união dentro das famílias.
não se pensava muito, ou não se tinha muito hábito de pensar na perspectiva do amor-sacrifício. Esse olhar ele começa a surgir dentro da discussão entre os judeus muito intensamente a partir do falecimento do Cristo, quando, por um grande amor pelo próximo, ele se sacrifica, né? Naquele período, muitos vivenciaram esse amor-sacrifício. João Batista foi outro, que acabou sendo levado a óbito em função do muito amar, em função de suas atividades de pregação, em função das dificuldades políticas que ele apresentava diante de seus posicionamentos firmes com relação ao governo, com relação à ética. Então a gente começa a inaugurar, né, um novo cenário. Um cenário que até então era muito brandamente abordado, né, que é a questão do sacrifício em prol de um bem maior, né, e o sentimento com que nós nos devotamos a esse sacrifício. Então não bastava se sacrificar por um bem maior, era necessário que estivéssemos mobilizados por uma potência amorosa, né? É isso que Paulo busca trazer. E finalmente, a questão da firme esperança, que na realidade é uma decorrência natural daquela tal da fé ativa. Porque se tem fé ativa é porque eu acredito numa perspectiva futura melhor. À medida em que eu tenho este conhecimento, eu me mobilizo ali para a construção desse futuro melhor, né? Então essa esperança que é abordada aqui é exatamente o olhar, né, de que todo esforço é válido, todo esforço é necessário para que possamos atingir aquele cenário almejado, né, e por vezes tão complexo, tão difícil. Bom, isso posto, né, é interessante a gente pensar que cada espírito tem sua forma interessante, sua forma característica de falar. E conforme foi dito na leitura de abertura, João falava de forma brilhante sobre o amor, mas Paulo também. Paulo talvez de uma forma mais contundente, de uma forma mais intelectualizada, num modelo mais preciso, como se fosse uma pequena pinça aí exatamente nas questões que estavam sendo tratadas, doesse a quem doesse. Isso é uma característica muito importante da gente pensar, e um grande agradecimento a esse homem que era um ícone de uma época. Paulo, nascido Saulo de Tarso, numa das maiores universidades daquela região, né? Tarso tinha essa universidade, e em toda aquela área eram apenas 3 universidades, né? Tarso era uma delas. Saulo se forma com um olhar bastante amplo, porque ele bebe das fontes da Universidade de Alexandria, ele bebe da cultura grega, ele bebe de toda a cultura romana, mas como judeu traz um olhar diferente com relação à vida, porque a religião judaica naquela época era uma das, talvez a única, a professar de forma consistente a ideia de um Deus único naquela região, né, na região ali do Ocidente, fronteira com o Oriente. E é importante que a gente pense nisso, né, porque sempre que a gente vai olhar para a fala de Paulo, o que nós vamos perceber é a fala de um homem absolutamente intelectualizado, altamente conhecedor da história, um poliglota por natureza, mas também um homem que era capaz de apreender as necessidades do outro e dirigir o diálogo da forma mais adequada possível para o outro, né? Ainda na palestra de sábado, quando falava sobre Paulo, a palestrante, brilhantemente, Rosemary, ela trouxe esse olhar, né, de que embora ele falasse um grego impecável, mas ele escolhia a linguagem a ser utilizada de acordo com o público, a melhor forma para que o público compreender. Então ele falava em hebraico nos momentos dos ritos religiosos judaicos, mas com os estudiosos ele falava o grego, com os populares ele escolhia a linguagem local. E esse olhar é um olhar legal para a gente ir pensando ao longo desse ano, né? Cada palavra, cada colocação de Paulo tem um objetivo
e ela está ali cirurgicamente colocada, voltada a um determinado público. Então é necessário que a gente procure também, ao longo desses estudos, ampliarmos o nosso olhar sobre o contexto onde Paulo estava inserido e falando. Bom, quando falava então os Tessalonicenses, ele falava uma comunidade que não era uma comunidade que tinha grandes problemas, mas que se questionava acerca da entrada no reino de Deus, que se questionava acerca da necessidade dos sacrifícios, que tinha alguma dificuldade em manter-se firme diante dos ensinamentos do Cristo à medida em que as dificuldades da vida iam se apresentando. Então ele procura organizar a sua fala nesse sentido, e é sobre essa ótica que a gente vai começar a olhar um pouco e buscar essa ideia, né, do amor como uma unidade existencial, né? Vamos lá. E eu achei muito importante, muito pertinente a gente pensar sobre essa questão da existência. Prefiro nem usar muito, não. Obrigado. É importante a gente pensar sobre essa questão da existência, porque na realidade até hoje nós somos defrontados com isso, né? À medida que nós vamos fazendo as nossas vivências, os nossos estudos, nós vamos identificando a dificuldade com que nós mergulhamos na vida material de relações, mantendo uma coerência adequada com os ensinamentos que Cristo nos traz e que a doutrina espírita se desdobra para nós. Parece-me que existe ainda uma dificuldade de nos significarmos como seres imortais. Há, portanto, uma questão sobre a existência. Eu apliquei aqui uma técnica que é, de certa forma, questionável, mas que eu tenho lançado muito mão para a gente tentar pensar sobre o pensamento coletivo. Entrando lá no Google, a gente sabe que as buscas do Google são, de certa forma, manipuladas, né? Não são resultados 100% que representam o pensamento coletivo, mas a gente entende também que essas manipulações, elas direcionam, né, a sociedade de acordo com suas expectativas, com suas perspectivas. Então eu acredito que ao fazer uma busca pelo termo existencial, esses primeiros resultados são realmente muito representativos para todos nós, pelo menos enquanto sociedade ocidental. Reparem na natureza dessas imagens. Imagens pouco coloridas, imagens escurecidas, imagens solitárias, imagens tristes e algumas inclusive até curiosas, né? Porque surgiu no meio do existencial a foto de um gatinho cheirando as partes íntimas do outro gatinho, né? Eu confesso que eu fiquei até curioso de tentar entender a relação entre essa foto e o termo existencial, mas aí o tempo foi curto. Mas o que é importante a gente ressaltar daqui, né? Ao ver esse quadro de imagens, a ideia que nos surge é que pensar sobre as questões existenciais é um pensamento pesado, um pensamento carregado. Ele traz para nós uma determinada cota de dificuldade, de dor, e é um movimento solitário. E isso é muito importante para que a gente possa pensar. Como integrar essa existência, essa ideia existencial à realidade espiritual, né? Como através desse exercício pensarmos na unidade como um todo. Bom, então a gente tem aí o nosso dilema existencial, né? Um estranhamento por nos percebermos e não sabermos nos significar de modo satisfatório. O que eu estou colocando aqui? Eu estou fazendo um recorte ao longo da nossa história enquanto seres humanos, né? Muito recentemente, segundo André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, ganhamos a capacidade de pensarmos de forma contínua e consciente. Neste momento em que fizemos esta grande descoberta, começamos a nos defrontar, né, com o dilema de existências curtas, cheias de agruras, cheias de dificuldades, que precisam e podem ser superadas pela utilização do nosso intelecto, mas nos questionamos também acerca da utilidade disso, da justiça, já que as vidas são curtas. Existimos por um tempo, mas há a necessidade de algo mais,
que norteie nossas existências. Simplesmente não parece justo, né? Essa vida curta parece vazia de significado. Nós trazemos internamente algo que nos move nesse sentido existencial, na perspectiva de conseguirmos ampliar a nossa existência, de ampliarmos o nosso significado. São aquelas eternas perguntas que a filosofia nos traz, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou? Eu aqui me atrevi a colocar uma outra, se eu existo, né? Acredito que esta todos nós já conseguimos responder. Existimos, é fato. A grande questão é quem somos e qual o grande propósito disso tudo. E para que possamos responder essas perguntas, se faz necessário que nós questionemos as nossas origens, que nós questionemos os nossos destinos. E nesse universo, então, nos encontramos, enquanto seres humanos encarnados no planeta Terra, exercendo este movimento de busca existencial já há várias encarnações. Eu reparei que tem gente anotando, não precisa se angustiar muito não. Depois eu vou disponibilizar isso lá no meu blog, no Era Espiritismo, junto com o áudio da palestra, fica mais suave. Bom, outra palavra que eu senti a necessidade de tentar significar para nós é essa ideia da unidade. E aí apliquei novamente a mesma técnica, né? E reparem que coisa interessante, ao buscar por unidade no Google, nós temos um outro olhar bastante diferente. Não existem mais seres solitários, há um sentido de união, várias figuras, vários bonequinhos juntos, mãos apertadas, a ideia de círculo, de fechamento, de coesão. Mas reparem também que são imagens alegres, são imagens com cores vibrantes, com cores fortes, como se nos dissesse que o caminho, o direcionamento da felicidade se faz através dessa vibração, desta união, desta unificação. Agora, como pensar em unificação com tantas línguas, tantas culturas, tantas ideias diferentes, tantas nações? Talvez aí o nosso grande questionamento, né? Seria possível essa unidade? Será que este nosso olhar talvez esteja torpe, talvez esteja errado e precisemos questionar mais ainda acerca de nossas existências? Aonde há o elo entre aquela busca solitária e a busca da unidade, se é que existe, né? Esse que é o grande questionamento. Gente, eu esqueci de falar, se vocês quiserem levantar a mão, perguntar, sintam-se à vontade. Então vamos lá. Unidade, motivo da existência, integração a um todo que completa o significado, transcendendo as fronteiras conhecidas, dando significado. Aprendemos desde antes de nossas encarnações como espíritos, com E maiúsculo, enquanto vivenciávamos as experiências no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, vivenciamos sempre esta ideia do grupo, do grupamento, da alcateia, das moléculas, de vários indivíduos de características semelhantes, reunidos e interagindo de alguma forma com as demais espécies, com as demais criações da natureza. Amalgamamos em nossa intimidade esta ideia, né, de que a unidade dá de alguma forma este significado de existência, embora tenhamos muita dificuldade de nos agregarmos em volumes maiores de pessoas. À medida em que identificamos características diferentes, quais sejam a linguagem, o credo, a raça, a cor, a localidade onde nasceu, vamos identificando talvez a necessidade de gerarmos unidades diferentes. Talvez muito inclusive pela dificuldade de dialogarmos uns com os outros diante das visões de mundo diferentes. A ideia de unidade perseguida e ainda não plenamente compreendida, porque a gente vive nesse dilema, né? Sou um ser solitário ou sou um ser que significa no todo? O meu significado se encontra onde? Na minha individualidade ou na diluição desta minha individualidade dentro de um coletivo maior? O pensamento religioso, ao longo do tempo,
dos tempos, ele vem apresentando diversos olhares e diversas visões para essa questão. A doutrina espírita nos diz que estamos destinados a viver em unidade, mas dentro desta unidade não perdemos a nossa individualidade. Há, portanto, uma necessidade de aprendermos a nos unir. Há uma necessidade de aprendermos a regular as nossas relações, o que significa, de uma forma bastante diferente também, o simples fato de eu existir, de estar encarnado. Porque à medida em que uma encarnação me parece muito curta, as decisões têm uma característica. À medida em que vou pensando que eu sou um ser imortal, que viverei ainda durante milhares e milhares de anos e que jamais serei extinto enquanto ser existente no universo, o meu rol de decisões toma um outro direcionamento bastante distinto. E aí a gente faz o apontamento para o início da reflexão. Vivemos exatamente esse dilema. Pensar com uma visão de longuíssimo prazo, aonde seremos perfeitos, felizes, de alguma forma, ou vivemos no imediato, no material, dando um significado concreto e absolutamente material em nossas existências por apenas, para ser otimista, 150 anos. Considerando que nossas encarnações em breve durarão, um período de 150, 200 anos, conforme nos sinalizam alguns cientistas. Perseguimos, portanto, essa ideia da unidade, seja para refutá-la, seja para endossá-la. E, em sendo a unidade, qual é a linguagem predominante? Qual é a raça predominante? Qual é a cultura que unificará todos estes pensamentos diferentes? Trazemos as leis de Deus inscritas em nossa consciência, mas ainda não as compreendemos racional e conscientemente. Aqui eu faço uma parada muito importante para nós. Trazemos essas leis inscritas. Nós, no momento de nossa construção, de nossa criação, Deus nos deixou à disposição essas leis. Todo o funcionamento deste universo, seja a parte material ou espiritual. Mas há um esforço grande de nossa parte para que possamos tomar consciência deste grande legado. Este é o grande desafio a que estamos direcionados. Tomamos consciência acerca de nós mesmos, de nossa individualidade, enquanto seres materiais, vivendo em um mundo material. Ainda estamos no esforço de apreendermos a nossa realidade espiritual e de apreendermos a nossa realidade coletiva, que nos leva à compreensão de que unidade é essa de que falamos. E para isso, utilizamos a ferramenta da razão, a nossa capacidade de nos apropriarmos dos fatos e dos acontecimentos que podemos mapear à nossa volta e de ordená-los de forma coerente, construindo uma linha de história precisa, coerente, que finalmente nos possa dar um significado mais amplo. Até aqui tudo bem? Todos em paz? Então vamos lá. Naturalmente, dessa reflexão surge então essa ideia de integração. Como integrar a minha identidade às demais identidades do coletivo? Me integrarei a todas elas ou apenas algumas? Como e sob que regras essa integração se dá? Na busca do Google pelas imagens, a gente vê essa questão da integração, também de cores vivas, também de cores muito ativas, mas a gente percebe que, diferente da ideia de unidade, onde os bonequinhos eram muito parecidos, a gente tem figuras diferentes. Há essa ideia de pegar algo diferente e entrosar para integrar com outras coisas, gerando assim um objeto único, uma ideia única. Parece-me, ao ver essa imagem, que talvez Paulo de Tarso estivesse adiantando as possibilidades das pesquisas do Google. Não sei se em desdobramento ele já podia consultar lá no Google espiritual, se é que existe, mas a grande visão, o grande movimento de Paulo
era exatamente o seu móvel interno de não falar apenas para o povo judeu. Ele sentia uma necessidade de falar aos gentios, de falar aos não-judeus. Ele tinha internamente uma necessidade de proporcionar uma maior coesão. Ele já tinha uma condição de transcender, talvez, aquela ideia dos judeus quanto herdeiros de um mundo, considerando que respeitassem seus preceitos religiosos. Ele entendia que havia um elo, havia um link que seria capaz de unificar todos. E daí a sua necessidade, e talvez até pressa, em falar ao maior número de pessoas possível. Talvez daí a sua necessidade de rumar em direção a Roma, a sede do poder vigente à época, influenciando de alguma forma aquele polo, né, pulsante de conhecimentos, de arte, de informações, de poder. Ao instigar aquele espaço, talvez fosse possível abranger uma área muito maior, com aqueles conhecimentos, com aquelas informações que pareciam absolutamente coerentes, embora ele não tivesse tido a oportunidade de conhecer o Cristo pessoalmente. Paulo já era capaz de identificar que esta questão não era, portanto, uma questão de homens ou mulheres, de judeus, de novos judeus, era uma questão global, era uma questão para todos. Arrisco inclusive a dizer, né, que talvez Paulo estivesse prevendo já o fenômeno da globalização a que estamos sendo submetidos constantemente, onde vivemos esse confronto de forças em que, por um lado, lutamos ardentemente pela manutenção de nossas culturas, de nossas tradições regionais, mas ao mesmo tempo nos abrimos amplamente para recebermos a cultura de outros grupamentos, integrando-a, mesclando-a com os nossos conhecimentos, com as nossas informações. De que forma fazer isso? Qual será a cultura a prevalecer? A gente volta àquela mesma questão anteriormente. Será que lá na época de Paulo a salvação estaria ligada ao fato de todos terem que se converter ao judaísmo? Será que os romanos precisariam abrir mão de suas identidades culturais, abrir mão de seu universo de deuses com figuras específicas para integrarem-se a uma nova religião onde havia um Deus único? Acredito que não. Porque no momento em que Paulo vai se reunir com Pedro para tratar de questões vitais acerca do movimento crescente dos cristãos, ele traz consigo um gentio, um não-judeu. E naquele momento estabelece uma discussão em que Pedro coloca como condição sine qua non para a participação daquela reunião que todos fossem judeus, sinalizando talvez o entendimento de que toda aquela crença do Cristo, toda aquela ideia de salvação estavam limitados àqueles que professassem os preceitos judaicos. Paulo, compreendendo a dificuldade do companheiro de apostolado, cede, permitindo ou recomendando que aquele gentio se converta. Mas nas reflexões e nas informações que nós temos ao longo dessa história, nós sabemos que a posição de Paulo era exatamente a oposta. A mensagem do Cristo deveria ser levada a todos de forma incondicional, independente de serem ou não judeus. E esse ponto ele vai sendo trabalhado ao longo das cartas também. Bom, eu e o Pai somos um, né? Essa ideia de integração com a origem, essa ideia de integração com o todo, essa ideia de integração com um poder superior ao nosso, que de alguma forma é responsável pela nossa natureza, pela nossa origem, pelo nosso destino, pelo equilíbrio nosso enquanto seres dentro do universo. Essa frase
frase constantemente utilizada pelo Cristo e estava sempre dentro do contexto com o objetivo de consolar, de trazer fé, de trazer esperança, trabalhar a paz, a quietude, a mansidão, a ausência de sofrimento, a esperança. Porque dizia o Cristo que através desta integração, através do aceite das leis de Deus, através da nossa busca por manifestarmos mais adequadamente diante desta lei, seríamos capazes de herdar o reino dos céus, onde não há padecimentos nem sofrimentos. Então ele dizia o seguinte, na entrelinha, né, onde é possível a gente ler: olha, está difícil viver agora? Tá difícil viver agora, mas persiste. Persiste porque há um propósito maior, né? Através dessa persistência você vai desenvolver competências que te integrem ao Criador e que serão capazes de te dar a paz que você tanto busca. Não é isso que a gente faz também? Na hora que a situação complica, que nós não encontramos soluções, para onde caminham as nossas buscas? Para a fé. Nós resgatamos de alguma forma algum tipo de pensamento religioso que possa pelo menos significar de forma diferenciada aquele sofrimento que estamos passando, que possa abrir portas para outras construções, para outras buscas, para que possamos transcender ou transformar aquele cenário de sofrimento. E buscamos o consolo para o enfrentamento exatamente na perspectiva de que amanhã será um novo dia. Amanhã as coisas serão melhores. Mas se hoje o que está acontecendo é ruim, porque há um propósito. E a esse propósito, cada religião deu conta de dar um significado. Seja em função do pecado original, seja em função dos erros que tenhamos cometido, seja em função das nossas imperfeições ainda tão latentes que carecem de um laboratório, de uma escola onde possamos recolher causas e consequências, ou seja, tudo isso junto. Mas estamos reunidos nesse movimento. Bom, então nós começamos a ver essa unidade num campo talvez até utópico, né? Como uma possibilidade de redução de nossos sofrimentos, de nossas dificuldades, asseverando assim a nossa necessidade pela busca do todo. Bom, e aí a gente entra numa outra imagem, né? Essa busca por amor lá no Google, que nos retorna, né, um resultado, aliás, eu acredito que bastante esperado já, né? Muitos coraçõezinhos, muitas palavras do te amo, né? Corações vermelhos, essa ideia que nós ainda trazemos muito, né, de um sentimento que refaz, que estimula, que apacenta, que fortalece, que dá esperança, que dá significado, não mais em cima do indivíduo, mas em cima do coletivo. Porque se eu amo alguém ou alguma coisa. Esse aqui talvez seja o maior experimento a que estejamos submetidos na atualidade. Como transcendermos, como sairmos de nossa individualidade na direção do outro. Porque já sabemos que desejamos isso, já sentimos esta necessidade. E se compararmos esta imagem com a primeira imagem que falava do existencial, nós vamos perfeitamente compreender que esta aqui nos é muito mais agradável, muito mais colorido, muito mais alegre. A busca solitária pelo significado da existência é algo pesado, doloroso, cinzento. Mas essa busca, através das relações, se faz de uma forma mais alegre, mais plena. Essas ideias nós trazemos inatas em nossos corações e frequentemente somos envolvidos por ela. Seja através da química, porque a biologia, né, nosso movimento biológico
toda a química que envolve, nos coloca encantados pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, seja através do exercício da razão, onde começamos a perceber que se eu não abro espaço para que o outro exista, a minha existência torna-se difícil. Se eu decido brigar com absolutamente todo mundo, embora eu ache que esteja certo, eu ficarei solitário, eu ficarei vazio, eu não terei ajuda e a caminhada. Então, seja tomado pelo lado da emoção, seja tomado pelo lado da razão, aos poucos nós vamos percebendo que o amor é uma decisão racional. Seja como Cristo nos ensina, sobre a manifestação do amor ao inimigo, que não pressupõe que estejamos de beijos e abraços com aqueles que nos ofendem, mas que simplesmente não lhes devolvemos o mal, que não lhes desejemos que pereçam, que não desejemos que eles estejam em situações ruins, que deixemos que eles sigam a sua jornada numa tomada de consciência diferenciada. Bom, vamos caminhando. Vamos lá. Então, o amor surge para a gente, né, como talvez uma passagem, como um viés, como um caminho de construção de ponte, de integração como um todo, de nossa integração como um coletivo. Seja ele um posicionamento absolutamente emocional, seja ele um posicionamento racional. É um sentimento de integração à unidade. É um caminho da intuição, da emoção e do sentimento. Eu quis trazer isso aqui sobre essas três formas, porque esse dado ele é muito importante para todos nós. Intuitivamente, buscamos uns aos outros. Aquela ideia do sentido gregário de estarmos reunidos, né? Isso se fez na construção lá dos instintos e emerge em nós como uma necessidade intuitiva. Naturalmente, temos a certeza de que se estamos em conjunto, se estamos em grupos, estamos melhor do que se estivéssemos sozinhos. E esse sentido é tão forte que muitas vezes abrimos mão de nossas crenças, de nossas perspectivas, de nossos olhares em favor de estarmos reunidos em um grupamento. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, perguntem por aí. Vemos lares onde botafoguenses, flamenguistas, vascaínos, tricolores residem em absoluta paz, embora sejam inimigos mortais nos campos de futebol. Vemos petistas, PMDBistas, etc., reunidos, integrados nos mesmos lares, embora sejam inimigos quase mortais. Vemos judeus, cristãos e espíritas reunidos, obviamente buscando sempre evitar as discussões dos pontos individuais, mas nós vemos que muitas vezes nós preferimos calar para mantermos unidos. Obviamente esse sentimento, essa necessidade intuitiva, por vezes nos leva a caminhos e determinados cadafalsos que são perigosos. Por essa necessidade de estarmos juntos, aqueles que sentimos-nos ligados, muitas vezes nos deixamos arrastar pelas paixões do mundo, por vícios, por dificuldades, ou simplesmente deixamos de caminhar mais intensamente. Mas isso é um tema para uma outra palestra. Importante é pensarmos sobre a importância que essa intuição de sermos seres gregários nos traz. É um caminho da emoção. Isso já é uma descoberta recente para a gente. A emoção nos surge no momento em que nós adentramos o reino humano, deixamos de estar ligados aos animais, aos minerais, aos vegetais. Quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, responsáveis, conscientes acerca de nós mesmos, bom, pelo menos parcialmente conscientes, que ainda temos dificuldade de nos percebermos como espíritos imortais,
somos frequentemente arrebatados por descargas extremamente fortes biológicas que nos tiram do prumo e, naturalmente, as amorosas são as mais potentes. O sentimento, colocado aqui de forma distinta da emoção, como uma construção racional. A partir do momento em que nos sentimos levados de roldão pela emoção que surge, pelas paixões que nos arrebatam e desejosos de algo a mais. Porque muitas vezes somos levados por emoções fortes que não são saudáveis. E à medida que reconhecemos essa insalubridade daquela emoção, como por exemplo a raiva, a ira, começamos a tentar construir respostas mais racionais a partir das emoções. Estes são sentimentos. Daí o Cristo ter proposto o amor ao inimigo. Porque há uma emoção sim de inimizade, de ódio, de rancor, mas é necessário que se faça uma construção de integração, mesmo com aquele que pensa diferente de nós. Apaziguamento do ser na unidade divina, com a lei natural inscrita na consciência de todos nós. Então eu retomo aquele discurso inicial, a gente está buscando se apaziguar, né? E esse apaziguamento hoje, de uma forma mais consciente, né, a gente já sabe que é essa unidade divina, ou seja, nos integrarmos à criação de Deus. A gente já sabe que essa integração se faz através, né, do melhor cumprimento da lei natural, da ampliação de nossa consciência. E a gente já sabe que nós temos essa lei como algo legado para nós desde o momento de nossa criação. Então é uma questão de nós começarmos a mexer este cadinho, né, misturando essas variáveis, para localizarmos os nossos caminhos. Quais são as trilhas que nos levam ao cenário da felicidade? Será que existe um único caminho para todos nós? E este é o grande questionamento que Paulo faz em sua carta. A possibilidade de que hajam diversos caminhos e que todos esses caminhos lá na frente, com o desenvolvimento de nossas competências, nos levem a um único ponto, aquela tão esperada integração. Nosso grande problema hoje é porque o ser só é evoluído se for flamenguista. Se ele for vascaíno, ele não é um ser evoluído, ele precisa trocar de time. Estou levando na brincadeira, mas é mais ou menos isso, não é? Só serei um espírito perfeito se eu virar espírita. Não é possível que espíritos perfeitos venham do islamismo, do judaísmo, do catolicismo. São preconceitos, são ideias equivocadas que nós ainda trazemos na nossa caminhada. É possível sim, estamos trilhando por caminhos, por estradas diferentes, e assim mesmo todos estamos andando na mesma direção, cada um a seu passo, de acordo com as suas escolhas. Eu, por exemplo, dificilmente andaria por uma estrada tão pedregosa e esquisita. Possivelmente eu ia buscar um trajeto mais seguro. Então, o caminho para a unidade, né? Compreender as leis de Deus, aprender a ter uma postura conscientemente integrada a essas leis. Esse é o nosso grande desafio. Como é que eu conscientemente me integro a essas leis que eu já começo a compreender com uma amplitude maior? Como é que postura eu devo ter diante deste entendimento? Se nós olharmos para a natureza, nós vemos que há a possibilidade de integração. Quando olhamos aqueles documentários maravilhosos das savanas africanas, nós vemos dentro de um mesmo espaço leões, elefantes, hienas, cervos e vários outros animais. Todos ali conjugados, integrados numa postura natural de convivência. Os leões não buscam os animais que se alimentam naturalmente com o objetivo de extingui-los ou de obter prazer com a caça. Eles apenas vão à caça
No momento em que uma necessidade interna de subsistência lhes fala mais alto. E contentam-se com o mais velho, mais frágil, mais lento. Isso é um ponto interessante nós pensarmos. Ele não quer o melhor, ele quer se alimentar do suficiente para continuar a sua jornada. E talvez este seja um olhar que precisamos começar a pensar na nossa vida, na nossa postura. A herança do reino futuro, da vida futura que o Cristo nos sugere, ela pressupõe que comecemos a olhar para as relações materiais de uma forma diferente. Não temos que ser os mais fortes, os mais ricos, os mais belos, os mais poderosos. Temos que estar presentes nesta vida, buscando constantemente o aprimoramento de nosso conhecimento acerca de nós mesmos, acerca da criação. Que postura é essa que ainda nos parece tão distante? O exercício da integração se faz nas relações consigo mesmo e com o entorno. Como é que eu me relaciono? Não é mais uma questão solitária, eu e eu mesmo. Eu tenho que buscar o meu sentido existencial. Mas eu só vou conseguir buscar esse sentido à medida que eu interajo com o outro que também busca o seu sentido existencial. E talvez momentaneamente nossas respostas sejam diferentes, mas o contato com o outro me dá ferramentas importantes para que pelo menos eu entenda o que eu não sou. E à medida em que eu entendo o que eu não sou, eu começo a pensar efetivamente no que eu sou. Essa ideia é muito importante porque nós precisamos conviver com o diferente. Até mesmo para validar, já que somos seres racionais, se nossos pensamentos, nossos modelos de pensamento estão corretos. Porque afinal de contas, pode ser que haja equívocos. Nós só vamos descobrir esses equívocos se nós estivermos interagindo com o outro que nos diga que está errado. Caso contrário, nós só vamos descobrir que será tarde demais. É que nem o homem perdido, né? Já andaram com um homem perdido dirigindo o carro? As mulheres reclamam da idade, né? Para, meu filho, pede informação. E está lá o cara dirigindo, se perdendo cada vez mais. O contato com o diferente, o homem e a mulher ali, se ele tivesse dado ouvidos, talvez não tivesse se perdido tanto. Mas como ele prefere buscar o seu significado existencial, o seu para onde vou de forma isolada, apesar de ter alguém barulhento do lado, o faz com que se perca ainda mais. Do Meyer, já fui parar em Belfort Roxo, porque a pessoa não quis parar. Do Meyer a Belfort Roxo é uma jornada de perdição. Literalmente, o camarada tem que estar muito seguro de si e desconhecedor do caminho para fazer essa jornada. Porque é muito distante. É verdade. Mas é isso, né? A gente precisa dessas relações para conseguirmos validar os nossos pensamentos com mais sabedoria e antecipando os possíveis erros. Precisamos estar abertos, pelo menos, a receber a informação do outro e abertos a oferecer ao outro alguma informação sem a pretensão de que ele tenha que aceitar aquilo como verdade. E aí, por falar em verdade, é esse o olhar, né? As mãos que juntas acolhem o sentimento do amor, que acolhem o sentimento da tolerância. Surge naturalmente a grande fala de Paulo de Tarso, o amor em movimento, a caridade, né? Caminhando para a unidade. Ele coloca para nós, então, constantemente essa possibilidade, né, como o caminho, um dos caminhos possíveis. Se vocês conhecerem outro, me avisem, por favor. A doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor em movimento, da integração com o outro, não há integração, não há progresso, não há felicidade. Mas o que é caridade? Nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo que é a benevolência para com todos. Ou seja, que não sejamos duros com os outros, que estejamos abertos a dar espaço para que o outro respire, que ele professe suas crenças, que ele professe seus ideais. Que não atrapalhemos o outro em suas jornadas simplesmente porque achamos que o caminho dele está errado, porque não é o mesmo que o nosso. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque o outro vai errar.
E aí a gente já vem assim com aquela discussão na língua, né? Na ponta da língua. Eu disse, eu te falei que estava errado, não falei? Mas será que a questão é acertar ou errar? Ou é o exercício de ampliação de conhecimentos? Quando a doutrina espírita nos propõe a indulgência, ela nos diz que o mais importante não é o acerto ou o erro, mas o caminho que nos leva àquelas decisões. É este processo que, à medida em que nós nos desenvolvemos, ele vai se aprimorando cada vez mais e naturalmente chegaremos a apenas acertos quando estivermos na perfeição. Mas é necessário que nós nos esforcemos, que nós nos movimentemos. E à medida em que nós nos movimentamos, por não conhecermos, nós vamos errar. E à medida em que nós vemos os nossos irmãos errando à nossa volta, que possamos ser indulgentes, dando-lhes a segurança de poderem prosperar, prosseguir em suas caminhadas, como nós gostaríamos que fosse feito quando estivermos errados. Eu acredito que ninguém aqui gosta de ter os seus erros apontados. Ninguém aqui gostaria de ser julgado e crucificado porque cometeu um erro. O que nós queremos nessa hora é colo de mãe e uma segunda chance, não é? É sempre isso. Talvez o colo de mãe nem fosse necessário se toda a humanidade já estivesse mais ligada nessa perspectiva da indulgência. Precisaríamos apenas de uma segunda chance. Mas ainda nos sentimos oprimidos por essa fala do outro. Eu te disse, não disse? E o perdão. Esse talvez seja o patamar mais difícil de todos a ser atingido. Porque deixar que o outro siga o caminho dele, até é possível. Tá bom. Desde que Flamengo e Fluminense não se digladiem no mesmo campeonato, deixa o Fluminense caminhar lá, tá tudo certo. A indulgência, pô, coitado, né? O cara escolheu outro time, paciência, não é o meu time. Em algum momento ele vai mudar de ideia, mas deixa ele caminhar, ele tem que se conscientizar disso. Quem sabe ele até melhora o time dele. Mas na hora em que Flamengo e Fluminense se digladiam e que o Flamengo perde, na hora em que somos ofendidos pelo outro, na hora em que o outro se impõe, nos causando algum tipo de dano, de dor, de prejuízo, aí a coisa realmente se torna muito difícil. E nós esquecemos que o erro faz parte do jogo, que é necessário que sejamos indulgentes e benevolentes. Se faz então necessário um exercício ainda mais intenso, porque agora não é mais o outro livre no mundo ou o outro na minha vida de relações sem interagir comigo. Agora é o outro que está errando e está me levando junto e me causando prejuízos. Como me posicionar diante deste outro? A caridade pressupõe perdão. O perdão não naquele sentido de vamos andar juntos de beijos e abraços, mas o perdão no sentido da compreensão de que ele errou porque não sabia fazer melhor. E que se eu fui alvo deste erro, porque há algum processo em andamento da minha vida em que eu preciso desta oportunidade de aprendizado. Níveis de relação que transcendem a identidade individual através da prática do amor. Poderia ser uma outra forma de olharmos para essas três frases, né? Estamos falando aqui na realidade de transcendermos a nossa identidade individual, a nossa ideia de ser constituído, as nossas certezas, deixando espaço para que o outro possa caminhar. Isso é a prática do amor. É a isso que Paulo de Tarso nos convoca. E é nesse sentido que possamos em algum momento olhar para toda a criação e dizermos: Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelos meus inimigos. Obrigado pelas dores. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas benesses, pelas alegrias, pelo alimento, que tem feito com que eu desenvolva as minhas competências, que tem feito com que eu aprimore este meu raciocínio, essa minha busca existencial, a tal ponto de que hoje já sejamos capazes de nos percebermos como seres que vivem dentro de uma unidade, portanto, criaturas que carecem
de aprender mais intensamente sobre a vida em conjunto. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela respira sobre isso. Ela respira sobre a felicidade lá na frente, sobre a necessidade dessa prática, mas essa prática com relação ao outro, mais generosa, mais amorosa. Desta prática que faz com que sigamos as nossas vidas apesar das dificuldades, porque compreendemos um ato de amor para conosco mesmos, entender que a dificuldade é natural, é consequência da minha imperfeição e que será superada à medida em que eu não me revolte, em que eu aceite e me mobilize para transformar aquela relação, aquela situação. Gente, sei aí uns minutinhos, desculpem. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão, que a gente possa passar esse ano todo exercitando muito sobre o amor. Paz e bem a todos.